Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, abordarei sobre orações subordinadas substantivas. Então agora é a nossa hora de estudar. Vem comigo? Primeiramente, as orações subordinadas substantivas, elas terão dentro da frase um papel de substantivo, ou seja, elas vão desempenhar papel ou função de substantivo dentro da oração. Olha só um exemplo. É necessário o uso de capacete. Nesse caso, nós temos aí uma frase em que a palavra uso é um substantivo. E nós temos uma outra frase que é uma frase de oração subordinada substantiva, porque nós temos o uso do que e do se, tá? É necessário que se use capacete. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada. Nesse caso, subordinada substantiva subjetiva, tá? Porque vai desempenhar papel de objeto. Então, aí, nesse caso, para ser uma oração subordinada substantiva, sempre tem que aparecer uma conjunção integrante que e se, tá? Tem que aparecer. Se não aparecer uma conjunção integrante, não é uma oração subordinada substantiva. Então, fiquem atentos, tá? Então, ela só tem papel de juntar, unir as duas orações no período composto. Então, a função principal, ou seja, a única função que essa conjunção integrante tem é de unir, é de juntar as duas orações, para que possa ter um entendimento da frase anterior. Então, prestem atenção. Então, nós temos lá, oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal, tá? Então, na subjetiva, vai funcionar, ou seja, a oração principal vai funcionar como sujeito, tá? Olha o exemplo. Interessa-me que você compareça à reunião. Então, nós temos o uso da conjunção integrante que. Nossa oração principal, interessa-me. E nossa oração subordinada, o que você compareça à reunião, tá? Quando a oração subordinada substantiva, ela é subjetiva. Então, quando é que a gente consegue identificar? Primeiro que o verbo da oração principal, ela tem que estar na terceira pessoa do singular. Olha só, interessa, ele interessa, ela interessa. Então, está na terceira pessoa? Sim, está, terceira pessoa do singular. Então, é por isso que é subjetiva. Então, para ser subjetiva, o verbo tem que estar em terceira pessoa do singular. Não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. O sujeito é a própria oração subordinada. Ou seja, na oração principal, nós não teremos o sujeito. O sujeito será a própria oração subordinada, certo? Agora, a objetiva direta. Eu costumo dizer que a objetiva direta, nós precisamos fazer uma pergunta ao verbo, tá? Eles não permitem que os índios vivam em paz. Eu costumo fazer o seguinte questionamento. Eles não permitem o quê? Que os índios vivam em paz. Então, que os índios vivam em paz é a oração subordinada objetiva direta. Lembrando que, na objetiva direta, nós não temos o uso da preposição, tá? Quem são as preposições, professores? Vamos relembrar, porque vocês já estudaram. De, com, para, em e etc. Estou falando das principais, tá? Então, prestem bastante atenção, porque às vezes as pessoas confundem a direta com a indireta. A direta, nós fazemos a perguntinha o quê e não temos preposição, nem na pergunta e nem na resposta. Já na objetiva indireta, nós temos a preposição, tanto na pergunta quanto na resposta. Olha só o exemplo. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Vamos procurar aqui o verbo. Verbo desconfiava,
De desconfiar. Então, ninguém desconfiava. Desconfiava de quê? Então, de que o plano fracassasse. Então, que o plano fracassasse é a oração subordinada objetiva e indireta. Então, eu tenho aqui, olha só, tá vendo? O uso do de. Opa! Nós temos o uso do de, que é uma preposição, tanto na pergunta quanto na resposta. Lembrando que antes do de eu tenho um verbo. Não esqueçam desse detalhe, tá? Antes do de eu tenho um verbo, desconfiar. Já na completiva nominal, nós teremos também o uso das preposições, só que aqui nós temos uma diferença. Lembram daquele detalhe que eu pedi para vocês não esquecerem? Nós temos lá, na objetiva indireta, antes do de, um verbo. Lembram do verbo desconfiar? Já na completiva nominal, nós temos um substantivo, tá? Nós teremos um substantivo antes do de. Olha só, chego à conclusão de que o contrário é legal. Nós temos a preposição de e antes do de nós temos a palavra conclusão, que é um substantivo. Conclusão é verbo? Não, é um substantivo. É por isso que é completiva nominal. Na oração subordinada substantiva predicativa, eu tenho o uso de um verbo de ligação antes da minha conjunção integrante que, tá? Então, prestem lá atenção. O problema é que o prazo já se esgotou. Então, olha o verbo de ligação aqui. O é, de ser, tá? De ser. Então, eu tenho aqui ser ou estar. Então, eu tenho aqui o uso de um verbo de ligação antes da minha conjunção que. Observaram? Gente, eu estou tentando explicar da maneira mais fácil possível. Se eu fosse explicar da maneira como foi pedido para que eu explicasse na proposta, dentro da proposta, vocês não iriam entender. Então, eu estou tentando ser a mais sucinta possível, tá? Então, na predicativa, vou repetir. Na predicativa, antes da conjunção integrante que ou se, nós temos um verbo de ligação. E esse verbo de ligação, ele pode estar tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Eu poderia ter colocado aqui, ó, o problema foi que o prazo, que seria o verbo ser no passado. Então, o foi estaria sendo um verbo de ligação, nesse caso no passado, tá? Então, prestem bastante atenção. E nós temos, por fim, a oração subordinada substantiva apositiva. Gente, costumo dizer que essa é a mais fácil. Por quê? Porque na positiva, obviamente que vai funcionar a oração principal, né? A oração vai funcionar como um aposto. Só que não é nem essa questão que eu quero frisar com vocês. Eu quero frisar com vocês que na positiva nós sempre teremos o uso dos dois pontos. Opa! Então, teve os dois pontos, é a positiva, tá? Olha só, existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. Então, antes da minha conjunção integrante que, eu tenho os dois pontos, tá? Então, teve os dois pontos, é a positiva, certo? Gente, qualquer dúvida, me chamem no privado, eu estarei postando as atividades, tá? Então, fiquem em casa, estudem, porém se divirtam, tá? E um beijo para vocês e tenham um bom dia. Obrigada por ficarem comigo até aqui.